amados, tudo bem? Vamos à nossa aula de quinta-feira. Vamos dar continuidade ao estudo do texto Cold Hadley, certo? Conto popular maravilhoso, com várias informações acerca do ser sobrenatural, que é o Cole, né? Que é cheio de mágica, da velhinha. Então, vamos à nossa atividade, páginas 59 e 60, questões de 6 a 11, está certo? Dando continuidade à parte interpretativa. É necessário, meus queridos, que vocês façam uma segunda leitura, ou uma terceira, ou uma quarta, mas que façam leituras em relação a esse texto, criando expectativas, confirmando já informações, e assim aprendendo, porque a cada leitura a gente aprende um pouco mais, está certo? Vamos aqui à nossa parte da compreensão. Sempre que tem o anote aí, nós sabemos que é bem importante. Então, vamos lá. Para compreender uma história, é essencial identificar as características dos espaços, da narrativa, das personagens e perceber as mudanças pelas quais elas passam ao longo da narrativa. Também é fundamental identificar a complicação, o acontecimento que provoca as transformações na narrativa. Verdade. Todas essas informações são bem importantes. A narrativa ela nos é apresentada com as características de espaço, de personagens, e essas vão mudando no decorrer das ações. Iniciam de uma forma, vão se desenvolvendo e concluem-se de outra forma. Isso também tem a complicação, que é nada mais, nada menos do que o acontecimento que provoca essas transformações na narrativa. A complicação ela é o ponto que provoca transformações, que nós podemos identificar com muita tranquilidade no conto, né, o Cold Hadley. A complicação, não é isso? A complicação qual pode ser, professora? Tem lá algo que aparece. Eu gosto de sempre dar pistas para fazer vocês pensarem. Eu não gosto de dar resposta pronta. Eu quero que vocês pensem, que vocês voltem à história, que lembrem, que revejam. Então, tem um objeto que aparece que é motivo aí de muitas complicações, que gera aí muitas transformações e colabora com o decorrer da narrativa e das ações e das complicações, tá certo? Continuando, a repetição de desafios e ações é frequente em contos populares. Esse recurso mantém a atenção do leitor e facilita a memorização das histórias. Além disso, muitos desses contos transmitem um ensinamento, isto é, procuram orientar o leitor ou ouvinte quanto a um comportamento, de acordo com os valores, tradições e saberes da comunidade que deu origem à história. Então, meus amados, além de todas essas características que são comuns ao gênero conto popular, ele também transmite um ensinamento, valores que nós podemos perceber com muita tranquilidade na velhinha e também no Cole. Também há valores nele que nós podemos trazer para a nossa realidade e também retratam os valores da comunidade, como a comunidade se relaciona em determinados assuntos e aspectos. No Cold Hadley a gente percebe aí com muita facilidade as características da senhora, da velhinha, que ela se mostrou muito otimista, muito positiva. O Cole também, de uma certa forma, se mostrou para a gente de que maneira? Ele primeiro quis amedrontar, mas ele não, ele era bom. Ele fez o quê? Multiplicação. A velhinha nunca ficou sem comida, né? Nunca mais faltou comida para ela. Ele foi bondoso com ela, então ele não era mau. E a comunidade o tratava, né? Tinha uma visão dele de algo aterrorizante. Então, são informações que vão nortear vocês para responder as seguintes questões. Vamos lá? E questão 6. O que aconteceu de extraordinário no início do conto que complica a volta da velhinha para a sua casa? Você vai voltar ao texto e logo no começo tem a informação que exatamente complicou a volta dela para casa. Foi o encontrar de quê? Ela encontrou algo, né, que desenvolveram as ações, que norteou o desenvolvimento das ações no decorrer do nosso conto. Aí você vai dizer aí o que foi que ela encontrou, que complicou a volta dela para casa. 7. Além da protagonista, que é a velhinha, há outra personagem importante na história. Nós já sabemos quem é, tá bom? É Cole, né?
Então, sabemos que é dele que vamos tratar aí a questão de número 7. Que personagem é essa? Ó, já respondi. Pronto, resposta já dada. B. Como ela é caracterizada no texto, como são as características dele, desse rapazinho. C. Durante a história, o que muda na vida dessa personagem? Ele se apresenta de uma forma, ou apresentam ele pra gente, né? De uma forma, mas ele se mostra de outra e termina de outra. Então, você vai dizer o que mudou durante essa história, a apresentação ou as características dessa personagem. D. O que ocasiona essa mudança? Qual foi o motivo que fez ele mudar? Para nós, durante a narrativa. Qual foi o motivo? E. Considerando o encontro dessa personagem com a velhinha. O temor do povo da aldeia em relação a ele se justifica? Era realmente para terem medo dele? Ele era algo mesmo aterrorizante? Sim ou não? E justifica. 8ª questão. No fim do conto, é possível perceber que a vida da protagonista está diferente do que era no início da narrativa. Perfeitamente. Falei até sobre isso logo no início aqui das explicações, nos quadrinhos verdes. Item A. O que mudou na vida dela? O que foi que mudou na vida dela? Aí você vai dizer. Presta atenção que foi uma mudança que ela começa o texto, a leitura do conto é feita e nos é apresentada como estava a vida dela, o desenvolvimento e o final é completamente diferente. Então você vai dizer o que mudou. C. Que atitude da personagem principal possibilitou essa mudança? A mudança aconteceu porque ela teve uma postura. Porque a velhinha teve uma postura diante do acontecimento ou dos acontecimentos que foram acontecendo com ela durante a noite, durante ela, né, puxar lá aquela panela. Copie no caderno o parágrafo que mostra essa atitude. Então, você vai procurar um parágrafo, você vai copiar o parágrafo do jeito que está no texto, que exemplifica, que mostra essa atitude da personagem principal, que mudou completamente. Tá certo? Questão 9. A questão 9 é um trecho que não precisa ser copiado. Está bem? Diz assim. Leia este trecho da introdução do livro, do qual foi extraído o conto-livro. Olha o que é que diz. A introdução que está no livro, de onde o texto, o Code Headley, foi retirado. Diz assim. Na verdade, a única certeza que temos em relação a contos folclóricos tradicionais é que eles são constantemente adaptados, com novos contadores mudando alguns detalhes e enfatizando outros, de maneira a se amoldar tanto a época quanto a plateia local. Existem diversas versões ou variações da maioria dos contos, que muitas vezes surgem em países diferentes ou em regiões diferentes do mesmo país. Não existe uma versão autêntica de um conto folclórico, ou seja, ele sempre é acrescentado algo, porque ele é tipicamente oral. Então, são informações que vão passando de geração em geração através da oralidade e, consequentemente, quando é ouvido por pessoas que têm interesse pelo gênero, transformado em texto escrito e, consequentemente, livro. Item A. Quem inventou as histórias que compõem o livro? Meus amados, de acordo com essa informação que eu acabei de ler, há uma pessoa específica, há um nome específico de quem tenha inventado as histórias que compõem o livro? Você acha que há? Sim ou não? B. Como as histórias que compõem o livro chegaram até os dias de hoje? Eu já expliquei. Não foi? Expliquei aqui antes de falar o item A. Volta um pouquinho aí o vídeo que você já responde o item B. 10ª questão. No conto, algo passa por 4 transformações mágicas. Está te falando que é algo. Item A. No caderno, organize um quadro semelhante a este, com 4 linhas e complete-o com as transformações ocorridas. Meus amados, aí tem só uma linha. Vocês, no caderno de vocês, farão 4. 4 linhas. Por quê? Porque esse algo, esse objeto, ele foi sofrendo transformações. Já vou ajudando vocês a entender que está lá na parte, eu acho que na primeira página da nossa leitura, que esse objeto era assim, aí se transformou em, aí você primeiro coloca aí na primeira coluna o objeto,
Aí depois já tem escrito, transforma em, se transforma em. Aí do lado você escreve em que ele se transformou. Foram 4 transformações que ele sofreu, tá certo? Aí você vai só completa. Voltar no texto e encontrar as transformações desse objeto, desse algo que sofreu, está bem? Entender qual é a reação da personagem principal diante dessas transformações. Bem, a velhinha, que é a personagem principal, ela se colocou como? Sempre que ela olhava para trás, que ela observava o que estava acontecendo, que ela verificava o que tinha dentro do objeto, ela se mostrava como? Ah, professora, ela ficava indignada. Ela ficava com raiva, ela ficava zangada. Era isso, tem certeza? Então, lembra, volta lá que você vai ver como é que ela se mostrava lá diante das transformações. Item C. Como os contos populares circulam em geral oralmente, você acha que estruturas repetitivas como essa ajudam o contador a contar a história? Ou seja, a oralidade ela facilita o contador a contar as histórias, a repetir, se escuta repetidamente, né? Aí vai falando. Isso ajuda a memorizar? Sim ou não? E por quê? 11ª questão. Observe que, na narrativa, há diferentes opiniões sobre o Code Hedley. Verdade. A. Sintetize as opiniões sobre ele, indicando de quem são. Meus amados, aí nós temos as opiniões em relação ao Code Hedley. Da velhinha, da comunidade. Já vou ajudando vocês a responderem. Então, já vai procurar só as opiniões da velhinha e da comunidade, né? Da aldeia. Aí você vai, coloca as opiniões e coloca de quem é a opinião. Está bem? Item B. Essas opiniões estão ligadas a um ensinamento transmitido pelo conto. Qual é esse ensinamento? Tem um ensinamento que é comum aí no conto. Qual é esse ensinamento que é transmitido? Item C. A forma como a protagonista é chamada nos indica o valor da comunidade que gerou esse conto. Explique essa afirmação. Gente, nós sabemos que esse conto ele é originário da Inglaterra. Então lá existe uma cultura. Onde o conto circula tem a característica particular e peculiar daquela comunidade, daquele lugar, daquele ambiente. Então está pedindo para você explicar essa afirmação. Esse item C da 11ª questão, ele é bem pessoal, é para que você explique com seu entendimento. Quando diz assim, olha, a forma como a protagonista é chamada nos indica um valor da comunidade que gerou esse conto. Que valor seria esse? Como é que ela é chamada a protagonista? O que é que a comunidade nos quer dizer com a forma como ela é chamada? Então, explique essa afirmação. Então, tem que realmente, amados, para responder essas questões, ler novamente o texto. Está bem? Concluímos a nossa aula aqui. Façam a atividade com muito carinho, com muito capricho, e eu estou aguardando. Um abraço e até a próxima aula.